Dando continuidade à nossa entrevista com a deputada estadual Fabiola Mansur, vamos conversar agora com ela, saber das situações que estão circulando aqui na nossa cidade. Primeiro, né, a deputada em 2018 conquistou, né, a maior votação. Muita gente diz que ali começou toda a guinada, né, para esse processo que hoje está, né, da prefeita eleita, da vice-prefeita Cristina, na nossa cidade, teria sido ali. Mas muitos dizem que as relações podem estar abaladas, já que muitos estão colocando que outros deputados, né, estão comparecendo, como o próprio deputado estadual Miltinho, que tem presença, né, aqui na cidade de Cachoeira e tem sido muito visto, e até recentemente ter feito uma emenda para o município de Cachoeira. Deputada, como é que está a aliança da senhora com a prefeita? Explica para a gente. Bem, eu acho assim, todo deputado que vem para uma cidade trazendo emendas, ele é bem-vindo. Porque eu sou daquelas que assim, não tem ciúme. Eu acho que a gente tem que disputar para ver quem faz mais para o Cachoeira. Isso que a cidade espera dos políticos, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com o Nilton, um ótimo relacionamento com a Eliana. Ela decidiu efetivamente colocar um outro deputado. Eu acho que não tem nenhum problema, não tem nada que tenha sido abalado em relação a isso. A gente continua com as nossas emendas, né? Tanto assim a UTI que foi feito agora, vai ter também um ônibus escolar, pavimentação, emendas para o esporte. Para a cultura, nós vamos ter o Centro de Referência de Cachoeira do Recôncavo, já uma emenda minha solicitada ao deputado Bebeto, que já está em vias da gente assinar a OS, a cessão do terreno que vai ampliar lá a Casa do Samba de Dona Dalva. Nós temos a emenda para a saúde, que foi o ultrassom para a Santa Casa, a emenda de pavimentação, que foi 1 milhão por solicitação do governador Rui Costa. Temos a emenda da implantação do sistema de abastecimento de Imbiara de Cima, a pavimentação e requalificação da 880. Então, nós temos aí, se a gente for contabilizar em emenda, eu quero ver, Ivanildo, quem é que vai botar mais emenda. Afinal de contas, quem ama Cachoeira e tem 5.335, eu sou a deputada de Cachoeira. Então, não importa, eu acho que eu sempre fui assim. Eu acho que se qualquer deputado federal, estadual, colocar emendas, essas emendas elas precisam acontecer e a gente precisa estar unido em relação a isso. Então, nesse sentido, não tem abalo na relação com Eliana em função de ter Niltinho, em função. Não, eu acho que não. Eu acho que é um deputado da base do governador Rui Costa, que efetivamente está trazendo emendas. E isso é muito bem-vindo e eu fico muito feliz, e tantos outros, assim como nós temos aqui vários deputados federais, o deputado Márcio Marinho, o deputado Antônio Brito, que deu, quando a gente entregou a Santa Casa, nosso pedido, quase 1 milhão de emendas, a deputada Lídice, o deputado Mário Júnior. Então, eu acho que a política é assim, sabe? É feita. Essas disputas, é claro que tem fofoquinha ali, né? Você tá querendo me apertar, né? Mas não. Eu digo o seguinte: é, quando a gente serve, quando a gente entrega, quando a gente tem verdade no coração. Eu ando em Cachoeira desde 2004, então já se vão aí 17 anos. Eu tenho uma história com essa cidade, uma história de entregas, uma história de trabalho, uma história de luta, uma história de defesa, uma história. E veja que um deputado estadual, por exemplo, tem 1.800.000 para toda a Bahia, né? Imagine você destinar mais da metade dessas emendas para Cachoeira. Isso é paixão pela terra. Então, eu acho que quem tem paixão pela terra também deseja o seu bem. Então, eu quero que venham mais emendas, que venham mais deputados, que venham mais lideranças, que venha iniciativa privada para implantar aqui indústrias, que venha gente do turismo náutico, que venha hotelaria. Eu torço por essa cidade. Eu não posso torcer só se a cidade votar em mim. De jeito nenhum. O voto vem com trabalho. O voto vem com reconhecimento. Então, que seja bem-vindo o deputado Niltinho, que seja bem-vindo outros deputados, todos quantos desejarem o bem dessa cidade. A gente, por exemplo, vai fazer uma parceria para a implantação do saque, né, aqui. É muito sofrido o saque, só ter, né, ele funciona no Cine, mas assim, às vezes você tem só 50 senhas por dia, então a zona rural fica sem conseguir atender. Para a implantação do saque, você precisa
de uma emenda em torno de 400, 500 mil, porque tem um padrão para seguir. Então veja que é um serviço. A gente almeja esse serviço e está buscando parcerias com deputados federais e com o governo do estado. Já tem uma indicação com o governador Rui Costa, a gente espera que seja. Serviços também de inclusão produtiva, centro cultural, turismo náutico, isso tudo são marcas que não serão marcas, são indicativos da deputada. Pavimentação, a 502 e a 511, né, que vocês sabem que foram indicação, e a indicação é um trabalho que você tem que ficar no secretário. Secretário, cadê? São obras de milhões. São coisas que ficam para a cidade. Eu acho que um pouquinho do que eu sonho é escrever minha digital na cidade. Isso eu já fiz, uma digital, e o carinho das pessoas. Isso aí ninguém tira, não. E aí, voto é consequência. Agora, em relação a uma parceria que a prefeitura fez, o pessoal diz que é histórica, e diz que isso também é por conta da da proximidade da senhora com a Santa Casa. A Santa Casa fez um convênio ou seja, a prefeitura fez um convênio com a Santa Casa no valor de R$ 100 mil mensais, no valor de 1.200.000 anual, que é o maior da história. E o provedor da Santa Casa, o Luiz Antônio, o Cachoeira, sempre colocou a senhora como a principal peça fundamental, até mesmo hoje na engrenagem da UTI, que a senhora teria até participação na escolha de profissionais, na busca de profissionais, até mesmo para poder fazer esse trabalho funcionar. Mas a comunidade ainda não sentiu isso, né? Pelo menos é o questionamento que a gente recebe quase que diário em relação à saúde, né? Como é que tem sido para a senhora tem ouvido essa situação? Como é o contato da senhora com a provedoria da Santa Casa? Bem, são duas coisas diferentes que a gente precisa separar. Primeiro, eu sempre fui uma defensora das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos. Eu fui presidente da Frente Parlamentar em defesa das Santas Casas. O que são as Santas Casas? Independente da Santa Casa e Cachoeira. As Santas Casas são entidades filantrópicas, isso é, sem fins lucrativos, que ajudam o SUS na prestação dos serviços, em geral, de alta complexidade ou de média complexidade. Então, um hospital filantrópico dentro de uma cidade sempre ele deve ser ajudado, Ivanildo. Por quê? Nós temos tabelas do SUS defasadas, então as Santas Casas, em todo o Brasil, passam por dificuldades de conseguir pagar suas contas. E elas sempre foram, imagina, Santa Casa de Misericórdia, eram entidades que se juntavam, né, pessoas para atender os mais vulneráveis, porque naquela época não tinha SUS. A história mostra que se a gente não defende a Santa Casa numa cidade, a gente está jogando contra a saúde pública daquela própria cidade. Então, eu comecei em Cachoeira em 2004 defendendo a Santa Casa. Então, provedor disso agrário, né, naquela época, e colocando emendas para a Santa Casa, e fui uma grande crítica da perseguição que sofreu a Santa Casa na gestão do então prefeito Tato. Isso eu falo porque isso é público e notório, né? Eu não creio que nenhum prefeito em sã consciência possa não querer fazer um convênio com a Santa Casa que serve o seu próprio povo, né? Então, nós fizemos essa crítica e nesse sentido a gente ficou como uma defensora da Santa Casa. Assim como a prefeita Eliana, não sei se você se lembra, aquele abraço na Santa Casa. Depois a gente também fez a crítica em relação a nenhum cachoeirano nascia aqui, porque as pessoas pariam em São Félix, porque não tinha condição, os convênios tinham sido interrompidos. Nesse ínterim, quando foi interrompido o convênio com a Santa Casa e Luiz Antônio já era provedor, nós fomos ao secretário para manutenção e para ampliação do convênio que mantinha o governo do estado. Então, se a Santa Casa sobreviveu esses 4 anos passados da outra gestão, deveu-se à manutenção do convênio, sobretudo com o governo do estado, né? E isso eu fiquei muito linkada a Santa Casa. Algumas emendas que eu fiz de ultrassom, do centro cirúrgico, de sala de estabilização, uma sala de estabilização salvou vidas na Covid. Respiradores, ventiladores, naquela época eu já botei, acho que mais de 2 milhões. Efetivamente, a gente não entende que a Santa Casa é a única forma de se prestar saúde. A saúde, ela é hierarquizada. Você tem a atenção primária, que tem que estar bem, que é a atenção básica, os exames e as cirurgias eletivas, e a Santa Casa, que tem a função de fazer cirurgias, de ter uma UTI. Recentemente, com a pandemia, nós focamos mais na questão da UTI, porque vimos uma oportunidade
de salvar vidas, já que naquele momento do início da pandemia, todo mundo tinha medo da doença. Ninguém queria trazer para a sua cidade isso, mas nós e Lu, com a mesa diretora, entendia que se a gente trouxesse com a verba estadual, a gente poderia estar salvando cachoeiranos. A prefeita Eliana, quando tomou. Então, isso foi feito, né? Um PA Covid aqui. A prefeita Eliana, quando tomou posse, então, entendendo, porque nós já entendíamos isso, né? Retomou esse convênio, que demorou um pouquinho. Eu acho que a gestão, quando toma posse, ela passa um período realmente de tomar pé das coisas. Não foi fácil, uma transição pouco republicana, né? Não tinha-se dados na saúde. Então, demorou um pouquinho para a coisa, como em várias outras cidades. Mas eu, como defensora do SUS e defensora de Santas Casas, a gente quer ver acontecer. E nós vimos o PA Covid, nós vimos o convênio com a prefeitura, nós estamos vendo a UTI, que hoje é uma realidade, nós daqui a pouco estamos vendo cirurgias eletivas, convênios, então isso é uma coisa que a gente precisa saudar. Eu não sei se eu entendi sua pergunta em relação ao que as pessoas comentam do que está acontecendo ou não, se é da Santa Casa na nossa relação ou se é da saúde em Cachoeira. Me permita lhe pedir para repetir a pergunta, mas eu quero dizer que Santa Casa é crucial. A Santa Casa de Cachoeira, ela é histórica. Eu fico muito feliz de ter colocado ali mais de 1 milhão em emendas do nosso mandato e ter conseguido UTI e outros serviços que hoje são realidade para além da pandemia. E fico muito feliz também da prefeita estar apoiando com um convênio que toda a prefeitura que se preze em sã consciência ajuda a Santa Casa. O que houve foi um boicote na gestão passada à Santa Casa, a ponto da gente chegar e ter que dizer SOS Santa Casa e o povo cachoeirano todo se uniu em relação a isso. Mas a gente tem que fazer outras entregas na saúde, porque não é apenas a alta complexidade e a média complexidade, Ivanildo. Nós temos atenção básica, cuidar da saúde mental, ver se tem médico no posto, né? O que a gente pode fazer para ampliar a saúde bucal. Então, tudo isso a gente vai fazer também para complementar, além da nossa defesa para as Santas Casas e, em especial, com muito carinho, a Santa Casa de Cachoeira. Mas eu queria colocar em relação ainda a questão da Santa Casa, em relação à comunidade, né? Muita gente entra em contato falando que ainda não, continua não nascendo os nossos cachoeiranos, muita gente tem que atravessar a ponte, e a gente sabe que os cachoeiranos têm isso, né? A gente gosta, quem cachoeirano gosta que nasce aqui em Cachoeira, e ainda tem acontecido, né, esses fatos de crianças, fatos normais ainda acontecendo na cidade de São Félix, a questão dos serviços, né, que se esperava ser ampliados por conta desse convênio, e ainda continua alguns questionamentos sobre a questão do atendimento da Santa Casa. Aí eu perguntando à senhora, como defensora, se isso já chegou para a senhora e como é que a senhora vai tentar ver isso? Não, já. É claro que nós houve e sempre há o cuidado com a questão jurídica desses contratos, né? É preciso ser contratos quase perfeitos para não restar nenhuma dúvida da lisura. Então, isso tudo demorou, de fato, um pouquinho. O convênio, se não me engano, eu tive aqui em junho ou julho, Ivanildo, eu acho que com o secretário, então, o secretário Fábio Vilas Boas, com o deputado Antônio Brito, com a prefeita. Então, na verdade, nós estamos vivendo um período de transição dos ajustes deste contrato que foi realizado e precisa ser equacionado. Houve realmente alguns probleminhas, alguns serviços demoraram de iniciar, alguns exames demoraram de ser feitos, porque é preciso ter ajustes daquilo que você assina, né? Primeiro vem o papel, a assinatura, depois vem a concretização disso. E lembrando que a gente está também num período de pandemia que, nesse ínterim, desses exames de ultrassom, de raio-x, nós montamos uma UTI, não é brincadeira. Então, todo o foco foi para a UTI, mas eu espero. E claro, aqui, você sabe, Ivanildo, que eu vou sempre defender a saúde. Eu sou médica, defensora do SUS, então o que não tiver correto, a gente vai atrás, dizer, Lu, prefeita Eliana, não está correto isso, porque a gente vai defender a saúde, sem, como eu te disse, se eu não me importo de ter deputado A, B, C, D vindo, porque eu acho que o que a gente tem que fazer são entregas, eu também tenho que fazer a crítica se não estiver andando, está demorando um determinado exame, ultrassom, vamos parar para a gente arrumar o jogo. Mas eu acho assim que existe um alinhamento e uma vontade daquilo que dê certo. Claro que nós vivemos em todos os municípios, a gente vive um momento atípico. A gente vive um momento onde todo o foco foi para a pandemia e as pessoas não
procuraram seus médicos eletivos. Nós estamos vivendo um pico de pessoas indo a médicos agora, quando os índices da pandemia estão menores, quando você tem menos óbitos, quando você tem menos hospitalizações, e nós estamos vendo que as pessoas estão voltando a procurar seu cardiologista, seu ginecologista, seu urologista. Isso naturalmente causa uma demanda ampliada nesse serviço, então a gente precisa azeitar um pouquinho e a gente vai conversar com o provedor, com a prefeita Eliana, com a atual secretária Neta, para ver o que a gente pode colaborar. Claro que a gente, como deputado estadual, a gente é uma articuladora, a gente quer ver acontecendo, porque essas relações são entre a Santa Casa e a prefeitura. Então a gente está de longe observando onde é que tem gargalos, onde é que a gente pode ajudar, onde é que a gente pode, de repente, tá faltando ultrassom. Eu já fiz uma emenda de um ultrassom para a Santa Casa. Não, precisa de um ultrassom para a zona rural, vamos fazer uma emenda de um ultrassom para lá. Então a gente tem que estar atenta a esses gargalos. É verdade, saúde, Ivanildo, ela vai ser perfeita. Por quê? Porque são demandas infinitas para recursos finitos. Isso é, o SUS é um direito de todos, dever do Estado, o Estado aí no município, no Estado, no governo federal. Só que não tem dinheiro para isso. Então nós temos que estabelecer prioridades, a gestão tem que apertar um pouquinho, tem que estabelecer parcerias com o governo do Estado para poder dar conta, com o governo federal e buscar em Brasília e buscar com o nosso governador, e a gente está à disposição de ajudar a gestão na seara estadual, obviamente, porque a gente não está em Brasília, para defender Cachoeira e o povo cachoeirano e para fazer uma entrega de uma saúde de qualidade que o povo merece. Agora, parece que não, né? Mas só tem 6 meses, 7 meses, vamos considerar assim, de gestão. Eu acho que todo mundo passa por um momento assim de transição, que sempre um período mais difícil de você fazer as entregas, porque você tem que tomar pé das coisas e considerar que a pandemia gerou um problema para todas as prefeituras. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Mas eu quero sempre estar sendo pautada por você, que eu sempre considero muito a Pititinga, Ivanildo. Você sempre puxa meu pé quando tem que puxar, elogia quando tem que elogiar, e é isso que eu espero da mídia. Dizer o seguinte, olha, não tá bom isso, deputada, o que você vai fazer para isso? Não tá bom aquilo. Eu procuro sempre, quando demandada, por exemplo, sempre fazer entregas. Hoje, se você disser assim, deputada, você está sendo demandada pela gestão municipal, pela Santa Casa de alguma coisa, na saúde, tudo que eu fui demandada, eu já entreguei. Na verdade, falta uma ambulância van que a gente vai entregar, mas assim, os leitos de UTI, a sala de estabilização, o ultrassom, tudo isso foi entregue. O deputado Antônio Brito esteve aqui, que é muito amigo nosso, e ele é o da Federação das Santas Casas, e a nosso pedido também vai direcionar uma emenda para a Santa Casa para cirurgias eletivas. Nós vamos tentar retomar cirurgias, essas que não são obrigatórias, então, porque agora acho que as pessoas vão começar a procurar. Então nós vamos estar conversando com a prefeita, conversando com a secretária, para tentar fazer entregas, sabe? Eu acho que a gente precisa ter paciência um pouco, mas precisamos ouvir sim a cobrança das pessoas, porque a gente precisa disso, a gente precisa saber qual é a prioridade, as pessoas têm que cobrar. O que está faltando? O que não tem? Deputada, se eu sou a deputada de Cachoeira, eu quero ser cobrada, tá? Eu quero ser cobrada porque eu quero ter missão. A missão prioritária não é aquilo que eu acho da minha cabeça que é o mais importante, mas sim o que o povo que eu defendo mais precisa. A gente sabe que a senhora é agoniada para resolver os problemas relacionados até à saúde, a outras coisas, a senhora fica naquela coisa para resolver. Eu estou colocando a questão da saúde, como a senhora é médica e a senhora vivenciou até uma situação, mas quem ouviu a entrevista, né, acompanhou o que ela falou sobre a questão que a senhora viveu da Covid, mas em relação ao município agora, vamos entrar na seara do município. Okay. Os vereadores da base, né, do partido do partido da senhora, o vereador Paulinho Leite, o vereador Laelso, tem questionado muito a questão da saúde da cidade. Eles são da base, estão questionando muito a saúde da cidade. E menos desses 6 meses já tivemos uma troca até de secretária, né? Saiu uma secretária, que era a Maria José, agora está a Neta, né? E muita gente coloca que
a prefeita já deu entrevista, já fez também a explanação de que está guardando recursos, né? Está fazendo a reserva de recursos. E muita gente acha que não seria esse momento para fazer isso, porque houve um desmonte, em certo ponto, na questão da saúde dentro do município. Como a senhora vê essas críticas vindo de dentro da base do governo? Olha, quando a gente é base, isso não quer dizer que a gente não possa fazer crítica, né? Eu quero aqui saudar os vereadores Laelso e Paulinho Leite, porque eles estão fazendo críticas propositivas, né? E fazem as críticas, inclusive, para a própria prefeita. Eu acho que quando a gente faz crítica, a gente quer que melhore, né? Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu sou da base do governador Rui Costa e muitas vezes na saúde eu faço crítica porque a gente quer que melhore. Então, eu acho que quem tem compromisso com a melhora da saúde pública na cidade tem que fazer sugestão. E a gente faz na base com muito respeito, com muita responsabilidade e propondo. E eu acho que isso chama para conversa. Eu acho que isso tem acontecido. Eu acho que precisa melhorar um pouquinho mais o diálogo. Essa mudança de secretários, na verdade, eu não fiquei sabendo o motivo efetivo por qual a secretária Maria José não é secretária neta. A minha parte é torcer para quem quer que seja o secretário, a gente ajude, a gente consiga trazer benefícios e a gente possa, desde a saúde básica até a saúde de alta complexidade, a gente possa colaborar. Eu torço para que dê certo. Essa é meu papel. Sou mesmo agoniada, como você falou. Eu acho assim, eu gosto de resolver problema. Então, se temos um problema, Onde é que está o problema? Na saúde mental? Um deputado estadual, no seu papel de deputado estadual, o que pode fazer para ajudar? Ah, tal coisa. Bom, o vereador, o que pode fazer para sugerir? Ah, não está bom lá em Opalma, não está bom em alguma coisa. Na saúde mental precisa isso. Eu acho que chamar atenção de uma forma respeitosa, eu acho que é importante, porque a gente ser base não quer dizer um alinhamento de 100%, nem uma submissão, vamos dizer assim. Eu acho que quando você constrói um projeto político para a cidade e você quer colaborar para o programa, você tem que estar atento também ao que os seus aliados falam, né? Porque, como a gente diz, terra-mãe da liberdade, né? Falando dessa questão toda, a senhora colocou aí, né, pra gente, de que não ficou sabendo por conta da saída da ex-secretária, né, Maria José pela Neta. A senhora não é consultada, não? Porque muita gente entendia que a senhora estaria dentro também desse processo de links, de informações, né, de ajuda e aconselhamentos à gestão. A prefeita colocava até muito nisso, né, de que ia ouvir muito, né, para poder tomar decisões. A senhora nunca foi ouvida? Em relação à saúde, não. Mas não por nenhuma outra coisa. Eu acho que a gente não se propõe a fazer nenhum tipo de interferência na gestão. A gente é deputada estadual de Cachoeira. Quem tem a caneta, que foi eleita para isso, com o nosso apoio, inclusive, foi ela. Então, ela está mais a par do que está acontecendo. Então, eu não fiquei sabendo, mas assim, eu vejo que isso não é um grande problema, sabe, Vanildo? Honestamente lhe dizendo, porque eu acho que tem trocas, a gente também não sabe. Nós tivemos recentemente nosso secretário, a quem eu respeito demais e tenho a maior gratidão pelo seu trabalho, porque inequivocamente transformou a saúde na Bahia, interiorizando, regionalizando, fruto de um projeto do governador Rui Costa, que ele fez entregas, policlínicas, salvou vidas na pandemia, colocou a Bahia com um dos melhores índices. Então veja que houve um episódio, né, onde um episódio infeliz que eu própria critiquei. Veja que eu sou da base do governador Rui Costa. Mas ela criticou forte. Não, eu acho, veja, o que é... Bem, eu sou mulher, né? Mas é porque a gente entendia assim que a senhora era muito ligada ao ex-secretário de saúde, né? Pela proximidade, por estar sempre atendendo algumas demandas que a senhora fazia, e muita gente entendeu que a crítica que a senhora fez, né, pelo menos que está lá no jornal, teria sido muito forte em relação a isso. Não foi uma crítica de dizer assim, não, ele errou, mas a gente sabe que como ele era, não olhando o passado dele, mas olhou como se fosse uma pessoa, né, não fosse dizer assim, com aquele estilo, né, arrogante, né, como foi? Olha, eu discordo um pouco, Vivanina. Eu acho que assim, eu como mulher, eu não posso aceitar e a defesa das mulheres é uma bandeira prioritária, tanto quanto a saúde.
Então, obviamente, foi inaceitável o comportamento do secretário. Isso foi um erro para qual ele pediu perdão, mas eu não podia estar me eximindo de criticá-lo. Da mesma maneira que estou aqui dizendo que não é um erro que vai, no conjunto da obra, determinar o que é uma pessoa. Eu quero aqui aproveitar a Olha Pititinga para dizer o secretário Fábio foi um dos melhores secretários que a Bahia já teve. Interiorizou, regionalizou, construiu hospitais, policlínicas, fez na pandemia uma grande gestão. A Bahia foi um dos melhores estados na conduta da pandemia. A Bahia, em investimentos para a saúde, só ficou atrás de São Paulo, que é o primeiro PIB do país. Mas, como eu digo, veja como eu sou coerente, né? É aquilo que eu estou te dizendo. Se uma pessoa comete um erro, a gente tem que falar desse erro, né? Até porque não é a saúde não é a única pauta. Mas, ao mesmo tempo, eu estive ao lado do secretário propondo a ele que, para além do perdão, a gente pudesse ter uma política de reparação. Porque, às vezes, o perdão não é só suficiente. Pessoas como eu que combatem o machismo, o racismo, apesar de eu ser branca, eu sou parte da luta antirracista, a luta anti-LGBT-fobia, a gente tem que fazer um pouquinho a mais do que pedir perdão. Nós temos que, eu acredito nas políticas de reparação. Então, o que eu conversava com o secretário, e é claro que eu não julguei por um ato, eu critiquei um ato e elogiei 99 atos do secretário, 99% eu elogio. Nesse ato, eu própria sugeri que ele pudesse, para além de pedir perdão público, pedir perdão à própria chefe Angelúcia Figueiredo e fazer um investimento em políticas para as mulheres na saúde, sobretudo mulheres em situação de violência. Seria uma coisa que, para além do perdão, reparação. Eu acredito nisso. Só que não houve tempo hábil, isso tomou uma... Existe também, Evanildo, uma execração pública nas redes sociais que eu refuto aqui. Eu acho que reputações são assassinadas. É claro que foi um erro, vamos aqui dizer, foi um erro, ponto, tá? Mas eu jamais desejei a entrega, ele entregou o pedido de exoneração, jamais desejei, muito pelo contrário, torci para que ele pudesse fazer a reparação, mas não posso me eximir de fazer a crítica. Então, eu estou usando esse exemplo da mesma maneira que, de forma respeitosa, acredito que os nossos vereadores, ou qualquer vereador que possa fazer uma crítica, que venha construir uma crítica propositiva, ela tem que ter, ela tem que ter um respaldo, que a boa política é assim. Então, eu digo que eu não acho que minha crítica foi uma das mais brandas, eu achei que, às vezes, a gente comete erros, porque existe um machismo enraizado na nossa cultura. Às vezes vocês homens nem percebem o quanto é doloroso algumas coisas alguns entendimentos, algumas falas. Eu acho que a luta anti-machismo deve ser, contra o machismo deve ser uma luta não apenas de mulheres e homens, porque isso é uma luta emancipatória. Então, quando eu fiz a crítica pontual, que merecia a crítica, mas ao mesmo tempo faço a defesa do seu legado, que eu acho que foi nos grandes secretários. E aqui, em Cachoeira, trazendo um pouco para a nossa realidade, eu acho que eu não tomei parte do porquê da troca de Maria José para Neta, mas da mesma maneira que apoiei a gestão da secretária Maria José e temos alguns projetos aí que vamos fazer de aleitamento materno, de saúde da mulher, enfim, que ela é muito boa. Encontrei a secretária Neta e da mesma maneira a gente vai empenhar esforços para ajudar a gestão, porque eu acho que quando você está numa pasta, não é personalista, você representa o anseio de melhoria para a saúde. Você está no esporte, lá nosso Júlio César, ele representa a melhoria e uma política para o esporte, né? Você está na educação, Roberto Franco, você representa a melhoria para a educação. Então eu acho que cabe à prefeita a definição efetiva de quem pode tocar, quem pode conduzir a política no seu plano de governo. Posso lhe afiançar que fiz questão de não indicar ninguém, nenhum cargo nesse governo. Mas a gente entende que o próprio Davi, pessoas que estariam dentro do governo seriam indicações da senhora.
Olha, não foram a prefeita Eliana, ela teve total liberdade para escolher. São pessoas que, naturalmente, o secretário de Cultura, como eu sou presidente da Comissão de Cultura, então, naturalmente, eu tenho afinidades com eles e estamos trabalhando juntos para a cultura de Cachoeira. Tivemos uma pauta, por exemplo, com o IPAC, com o diretor-geral João, vamos entregar o Centro de Referência de Cultura, vamos entregar algumas coisas que vão surpreender vocês, mas isso dialoga com o secretário Davi. Com o secretário Nau, nós temos, imagine, eu fui a pessoa que recentemente direcionou emendas para comunidades quilombolas. Nós temos várias emendas mais que então a gente tem que dialogar com ele. Da mesma maneira que o secretário Júlio César, nós vamos tentar fazer o Centro de Artes Marciais, reforma de algumas quadras, enfim, secretária de saúde. A gente não é a indicação que faz com que a gente trabalhe. Agora a gente tem afinidades, né? O PSB, que é o nosso partido, teve na base, né? Está na base da gestão da Eliana, assim como o PP, né? O Republicanos, que é o dela, e me parece, não sei, PCdoB, né? Então, essa aliança de partidos é que dá sustentação. Então, algumas secretarias são tocadas pelo partido, outras não. Por exemplo, o secretário Nau é o secretário do Republicanos, do partido da prefeita. O secretário João da Galinha é do PSB. O secretário Júlio César é do PSB. A secretária Neta não é do PSB. Isso não impede da gente estar dialogando com todas as secretarias no sentido de ajudar. Para não dizer que eu não indiquei alguém, assim, em primeira mão, vou contar uma história para você. Eu estava internada, porque quando eu fui, no dia 15 de novembro, dia da eleição, da grata surpresa que eu tive da eleição de Eliana e Cristina, eu estava internada muito mal no Hospital Aliança. Eu mal conseguia falar, com falta de ar. E eu mandei uma mensagem para elas, dizendo quanto eu estava feliz com a eleição delas. E, de forma contrária, em Itaparica, que eu tinha prefeita, nós perdemos por 300 votos diferentes, 600, que seriam 301 votos, né? Naquela cidade, a secretária era então secretária Estela, que hoje é a presidente do Conselho de Secretários Municipais da Bahia, né? Porque você, para ser presidente do conselho, você tem que ter secretária de um. E eu, como a gente tinha perdido lá, eu sugeri à prefeita Eliana, foi a única sugestão, olha, está disponível, porque perdemos a eleição em Itaparica, a secretária Estela Souza, que é hoje a mulher que é presidente do conselho, a mulher que tocou a política para a pandemia, uma mulher que conseguiu trazer para Itaparica muito recurso, porque ela é muito bem relacionada, ela faz parte do Conselho Nacional de Secretários Municipais, trouxe recurso para Itaparica e agora está em Madre de Deus. Mas respeitei, apenas foi uma sugestão da secretária Estela, que hoje é uma pessoa que dá entrevista na rádio, era uma coisa que sempre pensando em Cachoeira, ela não é cachoeirana, porque às vezes tem essa coisa do bairrismo, todos têm, e eu acho isso bacana, né? Tem que ser cachoeirana, mas ali foi uma sugestão porque eu sabia que a gente vivia um momento difícil de início de pandemia, inclusive, e que eu sabia que ela podia trazer verbas. Foi a única pessoa que eu sugeri por zap, porque eu nem podia falar, porque eu estava com falta de ar. Então, eu sou uma pessoa assim, para todos que estão me ouvindo. Eu gosto de ajudar quem é escolhido. Eu estou no legislativo, não estou no executivo. A caneta é da Eliana e com o apoio da Cristina e todo o seu secretariado. Estou aqui para ajudar quem quer que sente na cadeira, né? Agora, o nosso partido, o PSB, compõe, então a gente, claro, está ajudando na Secretaria de Serviços Públicos, na Secretaria de Esportes, mas também é uma coisa que é a Eliana que tem a caneta. Na medida em que ela diga, não, a gente não quer mais a colaboração, ela está no direito de ela fazer o que ela quiser com os cargos, porque ninguém é eterno em cargo nenhum. Com certeza. Gente, mais uma pausazinha que a gente vai dar aqui, a gente volta ainda com o encerramento, né, a parte final da nossa entrevista com a deputada estadual Fabíola Mansur. Senão vai ficar